Olá, o vídeo de hoje é para falar sobre o conceito de complexo de Édipo. Esse conceito ele foi elaborado por Freud e ele possui uma correlação com o mito de Édipo, em que Édipo é aquele que mata o seu pai e acaba se casando e se apaixonando pela sua própria mãe. Então, o que o Freud vai fazer é uma correlação entre essa vivência, entendendo que todos nós passamos por períodos da vida em que nós temos sentimentos ambivalentes com relação aos pais. Então, ele diria, que a gente apresenta sentimentos amorosos com relação à mãe, por exemplo, o menino sente sentimentos amorosos em relação à mãe e sentimentos hostis com relação ao pai. No entanto, isso varia, então a gente vai ter uma alternância. Em alguns momentos, o que a gente vai observar é os sentimentos amorosos em relação ao pai e os sentimentos hostis em relação a essa mãe. Então, a vivência do complexo de Édipo, ela implica, uma relação triangular, uma relação entre três pessoas, em que existe, uma pessoa que é a própria criança, e o pai e a mãe. E os pai e a mãe, vamos pensar na situação de um triângulo, eles se relacionam, olha, vamos pensar que aqui seja o filho, aqui seja o pai, aqui seja a mãe. Eles têm uma relação, olha, em que a qual a criança não faz parte, eles conseguem se relacionar de uma maneira em que a criança fica fora. E é essa sensação de estar fora, de não fazer parte de todas as vivências, que a gente vai começando a adquirir e ter esse conflito de sentimentos amorosos e hostis num determinado momento da vida, que o Freud vai chamar de fase fálica, que ocorre ali por volta dos 3 até os 5 anos. Então é como se a outra pessoa daquela relação, seja o pai ou a mãe, de alguma forma impedisse que eu pudesse me aproximar daquela pessoa que eu estou com um sentimento amoroso ali muito intenso. Então é como se esse outro ele me atrapalhasse, ele é o terceiro, que tem uma relação com o outro e que eu tenho que ficar de fora. E essa vivência é uma vivência que é muito difícil, que a gente precisa ir elaborando ao longo de toda uma vida. Então ele vai falar do complexo de Édipo sobre essa experiência, de sentir esses sentimentos opostos, ambivalentes, que pode acontecer com ambos os pais. O complexo de Édipo, essa elaboração, ela é muito importante porque ela nos auxilia a, primeiro, identificar uma relação triangular. Pensa, na mãe da criança. É uma relação dual. A gente está falando, pensa naquele vínculo intenso do bebê com a mãe nos primeiros momentos de vida. Ao longo do desenvolvimento, é importante que exista um terceiro nessa relação, para que essa criança, ela não fique somente ali, extremamente vinculada com a mãe, mas que ela também possa investir nos seus estudos, ela possa investir em amizades, em outras relações que não somente a relação familiar. E aí seria o terceiro, que a gente vivencia, esse conflito com relação ao complexo de Édipo. Também possibilita que a gente faça identificações, então que a gente perceba ali, a criança, ela se identifica com um dos genitores, e ela acaba adquirindo algumas características da sua maneira, mas características que ela observa ali naquele outro genitor. Então isso também são coisas importantes. E a gente entende que num processo de elaboração edípica, ao final o que a gente espera é que a gente tenha um superego formado. O que é o superego? O superego é uma das instâncias de personalidade que é responsável pelas nossas regras, pelos nossos limites, para dizer pra gente que tem que levantar mesmo quando tá aquele dia de chuva, gostoso para dormir, que vai vir e vai dizer, olha, tem coisas morais que não podemos fazer, que são éticas, a gente precisa se atentar. Então entenda que vivenciar o complexo de Édipo é fundamental para o convívio em sociedade, porque eu pensar nesse terceiro é justamente eu pensar que existem limites. Então vamos pensar na situação do próprio mito de Édipo, Quando a gente pensa lá no Édipo que mata o pai e acaba se casando com a mãe. É importante que o filho saiba que, olha, você pode gostar muito da sua mãe, mas a mãe já tem outras coisas, ela já está ali com o pai, ela está numa outra situação geracional mesmo, Então ela é de uma geração diferente, então o filho pode procurar alguém como a mãe, mas ele não pode ficar com a mãe. E aqui não tô falando num sentido sexual adulto, tá? Não pensem nesse sentido genital, não é isso. Mas pense assim, num afeto muito intenso. E que aí a gente precisa direcionar esse afeto, esse investimento libidinal de energia psíquica para outras áreas da vida. Aí vocês vão perguntar, mas Carol, o que a gente faz numa situação como os dias de hoje, em que a gente não tem uma família mais tão tradicional, que é necessariamente o pai e a mãe?
Hoje nós vamos pensar em termos de funções parentais, ou seja, quem exerce essas funções de pai, de mãe, de cuidados. Então, funções de colocar limites, de investir, de cuidado, de carinho. Então, pode ser até a mesma pessoa, né? O terceiro pode ser essa mesma mãe conseguindo fazer uma função diferenciadora, de que não, né? Tem coisas que o filho não vai fazer parte, que ele não vai participar. Não necessariamente tem que ter a presença do pai e a presença da mãe, mas sim um equilíbrio entre o exercício de funções. Bom, gente, por hoje é isso. Fiquem bem e até a próxima!